Sim, você está aqui no canal dos mistérios do seu amigo Paulinho Boa Pessoa, para viver mais uma impressionante história. Eu até vou começar aqui. O Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Alex, eu pregava o perdão, até que aquele homem se sentou na primeira fila daquela igreja da qual eu era o pastor. Interessante, hein? Meu nome é Alex, e se hoje você me vê de terno, Bíblia na mão, voz firme assim no púlpito, talvez imagine que sempre fui esse homem que fala de Deus com tanta convicção, mas a verdade, e eu aprendi que a verdade precisa ser dita sem enfeites, viu, Paulinho? Atenção, atenção vocês que estão me ouvindo. E eu aprendi que a verdade tem que ser dita sem enfeites. É que durante boa parte da minha vida eu fui exatamente o oposto do homem que eu sou hoje. Eu era um homem guiado pelos próprios desejos. Eu era um homem guiado pela própria vaidade, pelo ego inflamado, sabe? Sabe aquele homem que acredita que pode tudo e que nunca vai pegar absolutamente nada e que nunca vai pagar o preço das próprias escolhas? Era assim que eu era. Era assim que eu era. Mas, anos depois, a presença dele na primeira fila da igreja da qual eu havia me tornado pastor iria mudar completamente a minha vida, mas não só a minha vida, mas a vida de muita gente que frequentava aquela igreja. A grande pergunta que ficava no ar é: ele estava vivo ou ele já havia morrido? Eis a questão. Ele estava vivo ou ele estava morto? Bem, você quer saber de todos esses detalhes? Então você vai ter que ouvir a minha história inteira a partir de agora. E antes de começar, faz aquela chamada aí, Paulinho. A chamada é a seguinte: você precisa se inscrever aqui no canal. Você tem que se inscrever aqui no canal. Você precisa acionar o sininho para ser comunicada e comunicado quando cada história nova aportar por aqui. E você precisa ser membro do canal, meu Deus do céu. Não. O ser membro do canal é uma coisa muito importante. Se eu não conseguir mais membros para o canal, o YouTube, ele não valoriza o canal. Você entende como é que é? Para que o YouTube dê valor ao meu canal, é preciso que as pessoas se interessem por ele, que alguém fale assim: eu quero ser membro. Porque quando você diz que você quer ser membro de um canal, você está dizendo: eu quero ser sócio, eu quero assinar pelo canal, eu confio nesse tal de Paulinho Boa Pessoa. Então, se você confia em mim, no conteúdo que nós geramos, se você gosta do canal, se você quer vê-lo prosperar, crescer, seja membro. Mas por que você pede para que eu seja membro? Porque se eu não pedir, quem é que pedirá? Tem eu. Eu tenho essa missão, eu sou um comunicador. Eu tenho que chegar até você e falar: por favor, seja membro, você vai me ajudar se você se tornar membro. Sim, mas e se eu quiser apenas ouvir a história? Tudo bem, já me ajuda muito. Mas se você quer me ajudar um pouco mais, seja membro do canal. E lógico, estou e serei para sempre grato por você estar aqui. Isso posto, vamos descobrir o que o Alex viveu, o que aconteceu com ele, como é que ele chegou a ser pastor se ele era esse homem todo torto. E aquele que sentou na primeira fila da igreja dele? Estava vivo ou havia morrido? Vamos saber desses detalhes? Então prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de Alex aqui no canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um.
Meu querido amigo Paulinho, boa pessoa, eu fui crescendo, gozado, Paulinho, até 15 anos. Eu tinha 1,50 m, você acredita? Aí o pessoal dizia, esse vai ser baixinho. Mas depois dos 15 anos, eu me lembro que a minha mãe me levou assim num médico pediatra, que era um médico antigo nosso. E esse médico passou alguns remédios, alguma coisa. Obviamente que eu não vou divulgar o que eu tomei, mas foi a partir dali. Eu acabei crescendo bastante, eu fiquei com 1,80 m, então eu fiquei um homem alto, 1,80 m. E eu cuidava do meu corpo porque eu, inclusive, escolhi como formação a educação física. E passei, assim, eu nem estava formado direito em educação física ainda. Eu até que fui bem nessa coisa da escola. Com 18 anos eu já fazia faculdade de educação física. E com 21 eu já era professor de educação física. Com 22 eu acabei me formando. E eu confesso que eu gostava de saber que eu chamava a atenção. Eu dava aulas num colégio conhecido da minha cidade e gostava de chamar a atenção, principalmente das mulheres, o que naquela época eu tratava como uma espécie de troféu pessoal, algo que alimentava um vazio que eu sequer sabia que existia. E foi nesse colégio que eu conheci a Silmara. Ela tinha 17 anos na época. Eu já disse, né? Eu estava chegando aos 22 e eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Lógico que sim, eu tinha total consciência. Lembro do primeiro dia que eu reparei na Silmara de verdade, não como uma aluna, mas como mulher. Ela corria na quadra durante a aula, cabelo preso, e rindo com as amigas. E em algum momento os nossos olhares se cruzaram e eu senti aquele tipo de interesse que na época eu não combatia, eu alimentava. Aí não demorou muito, nós começamos a conversar. Primeiro de uma forma inocente, depois com mensagens assim fora do ambiente escolar, até que aquilo virou encontros escondidos, toques rápidos, promessas vazias que eu mesmo não tinha intenção de cumprir. Alex, isso é certo? Ela me perguntou uma vez com os olhos carregados de dúvida. E eu, com aquela minha arrogância típica de quem acha que controla tudo, respondi para Silmara. Silmara, veja, vamos pensar. Eu não estou fazendo mal para ninguém. Você também não. Ora, a gente só está dando vazão àquilo que nós queremos, entendeu? Viver o nosso momento, viver o nosso momento de prazer. Só estamos vivendo aquilo que nós sentimos. Paulinho, hoje eu sei que eu era galanteador. Sabe, a outra coisa que me ajudava era ser moreno dos olhos verdes. 1,80 m foi o remédio do Dr. Fonseca que me ajudou. Então, na somatória disso tudo, eu sabia que eu não estava tendo uma conduta legal de jeito nenhum. Eu estava querendo outra coisa. Eu estava querendo me aproveitar da gata que ela era, da menina que ela era. Hoje eu sei, eu tenho total consciência, a gente estava fazendo mal sim. Especialmente eu, fazendo mal para ela. É por isso talvez que existisse há muito tempo, há muitos anos, quando algum homem aprontava com uma mulher, alguém falava, olha, fulano fez mal para fulana, sabe? Eu fazia mal para ela nesse sentido, e muito mal. Só que naquele momento eu não enxergava, ou melhor, eu não queria enxergar assim. Eu nunca assumi a Silmara publicamente, nunca dei a ela o lugar que ela merecesse, porque eu não queria compromisso, eu queria liberdade, eu queria variedade, porque além da Silmara tinha a Ana e também tinha a Tereza, que também conhecia
A Valéria, eu 1,80 m, dos olhos verdes, professor de educação física, e pintou a Gracinha, que acabou trazendo com ela a Débora, sabe? Eu tinha uma coletânea delas. E eu queria continuar sendo o homem que podia sair de um relacionamento, entrar em outro, sem prestar contas a ninguém. Errado? Lógico que era. Mas eu era exatamente assim, e assim eu segui. Saía com outras mulheres, me envolvi com uma professora também. Não eram só as meninas, não. Eu me envolvi com uma professora adulta e inclusive mais velha que eu, a Eliana. Fui morar com a Eliana. Tivemos uma filha. Tivemos a Eloá, a minha primeira filha. E mesmo assim, mesmo tendo agora uma família, morando com uma mulher adulta, eu continuei sendo infiel, ausente, dividido. Era como se eu vivesse várias vidas ao mesmo tempo. Mas nunca eu era inteiro para nenhuma dessas mulheres, sabe? Eu era sempre um pedacinho. Eu sequer, eu acho que eu cheguei a ser metade. Enquanto isso, a vida dessa moça, da Silmara, a primeira, essa menina do colégio, a vida dela seguiu um outro rumo. Teve uma hora que ela descobriu que eu saía com um monte de gente. Eu já estava ficando mal falado, né? O professor Alex, aquele lá não vale nada. Teve uma vez que eu escutei a própria mãe da Silmara: não vale o que come. E talvez seja uma das críticas assim mais fortes que eu já tenho ouvido na minha vida. O Alex, professor de educação física, aquele lá não vale o que come. É terrível ouvir isso, sabe? Mesmo para um homem inconsequente como eu era, é difícil escutar isso. Aquele lá não vale o que come. Bom, mas aí a Silmara conheceu um grande cara. Conheceu o Walter. O Walter, ele era exatamente tudo aquilo que eu nunca fui. Um homem correto, trabalhador. Herdou do pai uma loja de autopeças. O pai havia deixado. Ele era alguém que acreditava na família, no compromisso, na construção de algo sólido. Ele assumiu então a Silmara, namorou a Silmara, ficou noivo, se casou com ela, construiu uma casa, tiveram um filho, o Ricardo. E por um tempo tudo parecia certo. Mas o cara que não valia o que comia, conforme dissera a mãe dela um dia, esse cara voltou. Esse cara sou eu. Como diz o Roberto Carlos hoje, esse cara sou eu, mas no pior sentido da expressão. Esse cara sou eu, o cara que não valia o que comia. E esse tipo de coisa, até hoje, me dói ter que admitir. Mas eu admito. Voltei, não porque eu amasse a Silmara, mas porque eu sabia que ela tinha sentimentos por mim. De uma maneira covarde, eu ia usar aquilo. Tá vendo? Olha aqui quantos erros eu estou reconhecendo e cada vez justificando mais a frase usada pela mãe dela: esse cara não vale o que ele come. Não vale. Então eu quis usar os sentimentos que ela nutria por mim. E isso, para um homem que eu era combustível suficiente, era o bastante. Eu procurei a Silmara. Silmara, pô, há quanto tempo? Tô sabendo, tá casada, tem uma filha. Ah, é um menino, né? Ah, perdão. Nem isso eu sabia direito. Eu queria outra coisa. Ela tinha um Ricardo e eu estava confundindo as coisas. Ela tentou resistir, escapar da minha conversa. Mas eu sabia do ponto fraco dela, sabe? Eu tinha vivido com aquela menina alguns momentos. Eu tinha sido o primeiro homem da vida dela. É bobagem dizer isso? Talvez não. Talvez muita gente que esteja ouvindo vá concordar comigo agora. Pelo menos em alguma coisa. O primeiro homem sempre marca a vida de uma mulher. Não sei se isso é verdade. Talvez seja um pensamento machista só.
Mas eu sabia que eu tinha marcado a vida da Silmara. Ela, tentando se defender, falou assim: Alex, eu estou casada. Isso porque eu havia proposto me encontrar com ela. Alex, não entendeu? Eu estou casada, mas eu insisti. Eu insisti. Naquele primeiro telefonema não deu. No segundo, ela balançou. E no terceiro, que eu achei que ela nem fosse me atender, ela me atendeu e... Bom, ela cedeu. E ao ceder foi o começo da destruição. Nós nos encontrávamos às escondidas, horários improvados, lugares afastados, sempre com aquela tensão no ar, aquele medo constante de sermos descobertos, mas também uma adrenalina que naquele tempo eu confundia com intensidade. Walter, o marido dela, coitado, ele nem fazia ideia. E isso durou. Eu achei que fosse um encontro, 2. Não, estava gostoso. Ela havia, com o próprio casamento, ela se tornou uma mulher muito mais experiente. Deu para entender? Ela tinha seus predicados, as suas qualidades. E a coisa foi se estendendo e de um modo que acabou passando mais tempo do que eu imaginava que fosse passar. Bem, mas não existe mal feito neste mundo que se eternize. E um dia, aquilo chegou ao ouvido do Walter. Foi um funcionário dele, lá da loja de autopeças. Teria visto alguma coisa. Até no dia, ela acusou o golpe. Falou: nossa, Pedrinho era o funcionário. Nossa, isso vai dar uma confusão. O Pedrinho me viu com você. Ela ficou muito preocupada. Eu nem estava aí, sabe? Eu nem estava aí para coisa. Eu queria mais aproveitar. E ela ficou muito tensa. O Pedrinho me viu com você. E esse Pedrinho acabou levando para o Walter as informações. E ele, de posse do que o Pedrinho dissera, acabou confirmando tudo. A casa caiu. É uma expressão também que eu já escutei. A casa caiu. E eu nunca mais vou esquecer quando ele soube. Um conhecido comentou, a notícia correu pela cidade, como as coisas sempre correm. E o pior, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. O pior é que o Walter, o marido dela, pessoa boa, pessoa que eu conhecia, ele tentou abreviar a própria vida dele. O que ele fez? O que ele fez? Ele havia bebido veneno. Meu Deus, eu senti o chão sumir sob meus pés. Só que a quantidade de veneno que ele havia colocado numa bebida, sei lá, se na água, eu não sei, os detalhes eu não sei. Eu só sei que a qualidade, o veneno era muito forte. Eu não vou nem divulgar o nome do veneno, não há necessidade, mas era um veneno muito divulgado na época, muito comum na época. Eu estou falando de um fato acontecido há praticamente 30 anos. Não foi o bastante para matá-lo, aquela dose não. Mas destruiu o corpo dele de uma forma que ninguém imaginava que fosse possível o Walter sobreviver. Atingiu parede do estômago, esôfago. Ele ficou bastante comprometido, com o fígado abalado. Os rins passaram a falhar. Ele passou a viver entre hospitais e a própria casa, carregando no corpo as consequências de uma dor que eu ajudei a causar. Sem contar que ele havia se separado daquela que era o grande amor da vida dele, que era Silmara, a mãe do Ricardo, o filho deles. Foi aí, sabe, Paulinho, que algo dentro de mim começou a quebrar. Lógico, eu me afastei da Silmara, a mãe dela, meu Deus do céu, ela podia e queria ouvir falar do diabo menos de mim.
E eu me afastei não porque eu tivesse virado um homem melhor, de um dia para o outro. Ninguém fica assim melhor de um dia para o outro. Mas porque o peso começou a me ficar insuportável, a dor da minha consciência. Saber que por pouco eu não teria causado a morte de um homem. Ele ficou entre a vida e a morte, o Walter. E essa culpa não me dava paz, não me deixou em paz. Eu passei a não dormir direito, a evitar espelhos, a fugir de qualquer conversa que tocasse naquele assunto. E aos poucos eu fui me afundando num lugar escuro dentro de mim. Um tipo de depressão silenciosa que ninguém via, mas que me consumia por dentro. Foi quando o Marcos apareceu. O Marcos, ele era meu vizinho, amigo desde a minha adolescência. Alguém que eu conhecia e que conhecia a minha história sem que eu precisasse dizer nada. Eu estava mal, eu estava depressivo. E o Marcos chegou em mim, lá em casa. Foi até pedido da minha mãe. Alex, você não está bem, Alex. Eu tô, Marcos, tô cansado. Só isso, eu só tô cansado. Não é isso só, não. Sua mãe veio conversar comigo. Você está precisando de ajuda. Eu ri, meio sem paciência. Ajuda, Marcos. Você acha que um psicólogo vai resolver isso? O Marcos, ele era psicólogo. O meu vizinho havia estudado e se formado em psicologia. Ele olhou para mim de um jeito diferente. Você sabe que eu sou seu amigo e mesmo que eu quisesse atuar como psicólogo com você, eu não poderia. Eu teria que indicar um outro profissional. Mas eu sei de um lugar que vai poder te ajudar. Você sabe? E quem é que vai me ajudar? Jesus. Marcos, eu dou risada da sua ingenuidade, cara. Da sua inocência. E Jesus já queria alguma coisa comigo, Você soube que eu fiz, né? Jesus não leva em conta o que você fez ou deixou de fazer. Sabe, Alex, Jesus está pronto sempre para ajudar a quem quer que seja, que procure, que bata a sua porta. Eu não tenho moral para bater nem na sua porta. Nem na sua porta, Marcos. Você que acabou vindo bater na minha. Pois é. Mas eu não vim bater na sua porta à toa. Eu quero uma oportunidade, pelo menos uma vez. Eu quero te levar até uma igreja que eu conheço. Marcos, não vai adiantar nada, cara. Me dá essa chance. E eu fui, Paulinho. Olha, completamente sem vontade, sem expectativa de nada, por muita insistência dele, Marcos. Mas naquele dia algo aconteceu. Eu não sei explicar como deveria, e não com palavras simples, porque não foi simples. Foi como que se alguém tivesse aberto uma janela dentro de mim e deixado a luz entrar onde antes só havia escuridão. Eu não imaginei que um dia a minha fé, eu nem sabia que ela existia. Então as pessoas perguntam assim para mim: Alex, mas você tinha fé? Eu devia ter, mas ela estava num lugar tão isolado do meu ser que eu nem sabia que ela existia. É como se fôssemos nós, seres humanos, divididos em compartimentos. Então vocês imaginem o último quarto do seu ser. Aquele quarto escuro, isolado, com as portas trancadas, que ninguém mexe, que ninguém limpa, cheio de teia de aranha. Pois é. Aquele último quarto era onde estava a minha fé. Ela era grande, mas eu não sabia o tamanho, não sabia que ela existia. E naquele dia na igreja eu chorei. Eu chorei porque eu apenas não ouvi a palavra de Jesus. Eu vivi a palavra de Jesus. Eu me encontrei aquele dia com Jesus.
É, eu me encontrei aquele dia com Jesus naquele quarto escuro, só de trevas. E aí eu chorei. Chorei como eu não chorava havia anos. E ali começou a minha transformação. Os meses passaram, depois os anos, e eu mergulhei na palavra. Eu comecei a servir, a aprender, a me reconstruir, não apenas como homem, mas como alguém que finalmente entendia o peso das próprias escolhas, a necessidade de mudança verdadeira. Inicialmente, virei obreiro, depois diácono. E 8 anos depois de frequentar aquela igreja, eu fui nomeado pastor. Incrível. Nunca ninguém imaginou isso para mim. A minha mãe, no dia em que eu fui apresentado à comunidade, à igreja, nomeado pastor, a minha mãe disse: eu nunca imaginei, filho, que isso um dia fosse te acontecer. E se está acontecendo, não é à toa. Eu, Alex, me tornei pastor. Bem, tive um rompimento total com o meu passado. Me casei novamente. Dessa vez casei mesmo. Sim, das outras vezes eu morava com as pessoas, não porque elas não quisessem se casar, eu é que agia assim. Eu dizia uma desculpa que eu tinha pronta, papel não prende ninguém, mas era uma bobagem que eu falava. Dessa vez não. Casei como manda o figurino, casei de verdade. Dessa vez com uma mulher que eu conheci no ambiente da igreja, uma mulher de fé, de caráter, que conheceu o Alex. Ela conheceu o Alex da igreja, mas eu não escondi para ela também que eu era um Alex do passado. Ela conheceu o homem em reconstrução. Ela gostou de mim. Eu me apaixonei por ela. Tivemos um filho. E quando chegou o momento de escolher o nome desse filho, eu insisti que eu queria Walter. Walter? Ela estranhou. Por quê? Eu queria um nome bíblico. Alex, eu queria Tiago. Eu sou apaixonada por Tiago da Bíblia. Eu amo as coisas lindas que ele escreveu. Eu respirei fundo e propus um acordo com ela. Então, Walter Tiago. Eu gostaria que fosse o Walter. Walter Tiago. E então? Ela aceitou. Aceitou, mas eu sabia. Aquele nome não era só um nome. Era um pedido silencioso de perdão. Sim, eu não esqueci aquele Walter, sabe? Aquele Walter que quase morreu por minha causa. Eu era o culpado de tudo que tinha acontecido com ele. Sim, mas ele não morreu, mas ele vivia consequências do ato que ele fizera. Ele se tornou um homem aquebrantado pelas consequências daquela dose terrível de veneno que ele tomou. Aquilo o havia destruído por dentro, do ponto de vista físico, orgânico, eu estou falando. Sem contar do estrago emocional que eu próprio havia causado. Então, esse nome era um pedido assim silencioso de perdão da minha parte. E os anos passaram. Os anos correram. E então aconteceu. Eu já estava com 51 anos, então observem bem. Se vocês pararem para pensar, quando eu me tornei lá o professor de educação física, aos 21, 30 anos tinham se passado. 30 anos. Bem, o que aconteceu entre mim e a Silmara foi anos depois, é verdade, mas muito tempo havia se passado. Eu já tinha 10 anos de ministério. Quando a gente fala 10 anos de ministério, significa dizer que 10 anos eu era pastor. Era um domingo, culto das 6 horas da tarde, a igreja lotada, eu pregando sobre o amor de Cristo, sobre o sacrifício. Quando eu olhei na primeira fila, gente de Deus,
primeira fila assim, eu no púlpito pregando, Walter estava lá. Eu o reconheci. Era o Walter. Ele estava no meu culto. Quer dizer, no meu culto é pretensão dizer. O culto era de Jesus. Eu digo assim, eu estava ministrando o culto. Eu estava proferindo o culto. Eu estava comandando aquele culto. E o Walter estava lá na primeira fila, assim. Se você visse uma pessoa depois de tantos anos, uma pessoa para a qual você fez tanto mal, eu nunca tive a oportunidade de me aproximar dele. Eu nunca tive a chance de pedir para ele perdão, aquilo tanto me incomodava. Descrevendo o Walter que eu vi ali do púlpito, mais magro, muito abatido, mas era ele. Até a tez amarelada, meu coração disparou. As minhas mãos começaram a suar, mas eu continuei pregando. O meu planejamento era o seguinte: quando terminar o culto eu vou conversar com ele. Quando terminar o culto eu vou procurá-lo, eu vou conversar com ele, eu vou pedir perdão a ele. Mas, assim, no finzinho do culto, quando eu procurei, assim, com o meu olhar, eu não vi. Achei que ele tivesse ido a um banheiro, saído um pouco. Mas depois que acabou o culto, eu andei pela igreja, eu atendi todo mundo, eu saí, eu fui até lá fora, ele já tinha ido embora. Só que isso não se deu no único domingo. Aí, no outro domingo, tudo se repetiu. Eu estou pregando, ele não chegava antes, ele chegava sempre quando eu já estava pregando. Eu estava pregando, aí quando eu olhava assim, e o incrível é que antes havia os louvores, era quando o coro da igreja começava a cantar. Mas nesse momento ele não vinha. Nesse momento eu não via o Walter. Quando eu começava a pregar assim, que eu olhava, olha o Walter, na primeira fila da igreja. E isso começou a se repetir. Então, um domingo, 2, 3, a coisa foi passando, porque sempre ao final do culto eu fazia a mesma coisa, terminava, eu ia atrás, cadê? Ele tinha ido embora. E eu também não queria comunicar a ninguém, eu poderia ter colocado uma pessoa ali, um obreiro na cola, mas eu não queria envolver mais ninguém naquilo que me pertencia, que era meu. Eu só sei dizer que ele estava sempre na primeira fila, todos os domingos, sempre olhando para mim, sempre indo embora antes que eu pudesse falar com ele. Até que passados mais ou menos uns 10 domingos, e todos os domingos ele estava lá, eu estava num daqueles cultos, e a palavra aquele dia foi muito forte. Era para eu falar mesmo de perdão. E eu nunca falei de perdão daquela forma, mas algo dentro de mim não suportou. Não, eu não suportei quando eu vi o Walter ali, eu pregando sobre a palavra de Jesus, sobre a importância do perdão, sobre a reconciliação. Naquele exato instante, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, eu estava pregando a epístola aos Efésios, no capítulo 4, versículo 31 ao 32, que diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com o outro, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Quando eu falei isso, assim como Deus perdoou vocês em Cristo, quando eu disse exatamente isso, Paulinho, o meu coração parece que parou. Sabe quando você sente que o teu coração dá aquele baque assim? E eu olhei para o Walter e os nossos olhares se encontraram. E aí
aquilo que eu havia dito, as minhas próprias palavras começaram a pesar. Eu parei. A igreja silenciou. Eu olhei assim para todos. A voz quis me falhar e eu disse: perdão, igreja. Perdão, igreja. Eu não posso continuar pregando isso se eu não viver isso. Eu não posso continuar pregando isso se eu não viver isso. E nessa hora eu desci do púlpito. Cada passo parecia mais pesado que o outro. Aí eu fui até o Walter. A igreja olhando para mim. Eu fui com o microfone. O microfone sem fio facilitava. E cheguei no Walter e diante dele falei: Walter, por favor, fique de pé. Você pode se levantar? Ele se levantou. E eu olhei nos olhos dele. E ali não havia raiva, só cansaço. E então eu disse com a voz embargada: eu destruí a sua vida, Walter. Eu destruí a sua vida. Eu pequei contra você. Eu pequei contra a sua família, contra Deus. Igreja, eu quase matei esse homem. Ele sabe de que forma isso aconteceu. Mas eu estou diante de vocês me penitenciando. Apesar de eu ser hoje o pastor querido e amado por vocês, um exemplo para muita gente aqui, é necessário que vocês saibam, que todos saibam, que eu quase matei esse homem. A igreja em silêncio. Walter começou a chorar. Eu também já chorava. E aí eu disse para ele: Walter, diante de todos eu quero te pedir perdão, Walter. Talvez seja muito difícil para você me perdoar, mas eu insisto. Eu quero te pedir perdão, Walter. E a resposta dele foi um abraço. E naquele abraço eu senti algo que eu nunca havia sentido antes. Como se algo invisível fosse quebrado. Como se correntes fossem arrancadas. Como se o próprio Deus estivesse ali naquele exato momento. A igreja chorou. A igreja depois aplaudiu. A minha mulher se assustou. E naquele dia ela entendeu definitivamente porque eu havia insistido em tanto que o nosso filho se chamasse Walter. Após o culto, dessa vez ele me aguardou. Eu o levei até a sala pastoral. Lá, diante da minha esposa, eu contei a história tal qual ela tinha acontecido. Porque eu já tinha contado para minha mulher sobre a traição, mas eu não tinha contado os detalhes sobre o que o Walter fizera, sobre a tentativa do Walter de abreviar a vida dele, da forma como aconteceu e as consequências com as quais ele ficou. A gente olhava assim para o Walter, nesse dia a pele dele estava amarela, ele estava muito magro. Era ainda consequência de tudo aquilo. Depois de tanto tempo, depois de tantos anos, eu peguei o endereço dele. Eu queria ir à casa dele, levar minha mulher, levar o meu filho. Ele disse que estava às ordens. O perdão me havia sido concedido. Bem, ele se despediu, ele foi embora, pegou o carro dele e partiu. E eu fiquei, sabe? Fiquei na expectativa de que no domingo vindouro ele viesse. Mas por incrível que pareça, no domingo que se seguiu a esses fatos todos, ele não veio. Alguma coisa me avisou que algo teria acontecido, porque naqueles últimos domingos, pelo menos uns 10, ele não havia faltado em nenhum, porque faltava justamente naquele. Então eu não suportei. O culto terminou por volta de umas 8, até que eu me liberei. Eu saí da igreja, eram umas 9, a minha mulher comigo,
eu fui até o endereço que o Walter havia deixado. E quando eu cheguei lá, a resposta que me foi dada é de que o Walter havia falecido. Ele tinha morrido. Ele morreu na quinta-feira daquela semana. E eu fui no domingo. Veja, ele me perdoou no domingo e morreu na quinta-feira. Houve uma paralisação dos rins e ele não suportou. Veja, tudo aconteceu de uma forma que parece que ele estava esperando aquele meu pedido de perdão. Chorei como nunca. A minha esposa, a família dele, enfim, todos. Mas pela primeira vez em anos havia paz em mim. Porque Deus, na sua misericórdia, me deu a oportunidade de pedir perdão antes que fosse tarde. E até hoje, quando eu subo naquele púlpito, eu sei, eu não estou ali porque eu sou digno. Eu estou ali porque eu fui perdoado por quem eu deveria ter sido perdoado. Paulinho, eu acho que mais sobrenatural do que a minha história, nenhuma outra história nesse mundo pode ser. E foi por isso que hoje eu resolvi te escrever. Adoraria receber por parte dos ouvintes muitos comentários. E se não for pedir muito, eu queria que você, com a sua equipe, fizesse uma música que pudesse contar essa minha história. Eu tenho admirado muito as músicas criadas pela sua equipe. Você faria isso por mim? Ficarei imensamente agradecido e ficarei na expectativa. Um abraço do pastor Alex para você e para todos os seus ouvintes. Eu já vivi como quis, sem pensar no amanhã. Eu já vivi como quis, sem pensar no amanhã. Colecionei tantos erros, chamei de vida mundana. Sorriso fácil no rosto, mas vazio no coração. Eu me perdi nos caminhos, achando que era a direção. Eu fui desejo e impulso, fui vaidade e ilusão. Machuquei quem me amava sem ouvir a razão. E entre todos os erros que eu não quis enxergar, teve um que até hoje ainda dói lembrar. Ela ainda era tão jovem e eu não soube cuidar. Prometi sem ter coragem de um dia me entregar. E o tempo levou ela pra um caminho melhor, mas eu voltei no passado e fiz tudo pior. Ela já tinha uma vida, um homem bom ao seu lado, mas eu fui sombra na porta, fui pecado escondido. E quando tudo caiu, quando a verdade veio à luz, eu vi um homem quebrado por causa do que eu fiz. E naquela noite escura eu soube o que era dor, quando ouvi que ele tentou desistir por amor. Ali começou o peso que eu não pude mais fugir. Era o começo de tudo que eu teria que assumir. Eu caí de joelhos na
só estava esperando a hora de sentar na minha frente outra vez. Anos se passaram, eu já não era o mesmo homem. A palavra me refez, mudou até meu nome. De pecador escondido pra alguém que ensina fé, mas tem marcas que o tempo não apaga como quer. Eu subi no altar com a Bíblia nas mãos, pregando amor e perdão pra multidão. Mas dentro de mim ainda havia um lugar que tremia só de pensar. Se um dia eu fosse encarar. Então aconteceu, num domingo comum, eu olhei pra primeira fila e vi quem não vi mais nenhum. Era ele, o homem que eu destruí. Meu corpo congelou, mas eu continuei. A voz saía firme, mas por dentro eu gritei. Ele me olhava em silêncio, como quem já sabia que aquele encontro não era coincidência, era justiça tardia. E por semanas seguidas ele sempre voltava. Sentava na primeira fila, mas nunca me esperava. E ia embora em silêncio antes de eu conseguir dizer tudo aquilo que eu precisava pedir. Até que um dia a palavra me atravessou. Se há algo entre vocês, vai e reconcilie em amor. E ali eu entendi, não dava mais pra fugir. Ou eu vivi o que pregava, ou não podia mais subir. Eu desci do altar naquele dia, com o coração em agonia, e a igreja inteira em silêncio. Olhei nos olhos do passado e disse tudo quebrado. Me perdoa, eu sei o que eu fiz. E ele chorou, e naquele abraço eu senti que Deus estava ali, e o peso saiu de mim. No domingo seguinte Ele não voltou, e quando fui atrás, a notícia me alcançou. ele tinha partido. Eu chorei, mas não como antes. Era dor, mas também descanso, porque antes do fim Deus me permitiu fazer o que minha alma nunca conseguiu. Hoje eu sei, não existe vergonha em reconhecer quem a gente foi, nem em pedir perdão, porque é maior Que qualquer pecado é um coração quebrantado diante de Deus. em redenção. E se um dia você estiver no altar e lembrar que alguém tem algo contra você, não espere, porque talvez aquele seja o último encontro que Deus preparou para você.